Já boa tarde a todos e a todas. Venho abrir então esta mesa B2 do GT de Cultura Visual Digital, a segunda mesa do GT de Cultura Visual Digital e em substituição do moderador, o professor Luís Nogueira. Começo desde já por apresentar o nosso primeiro participante, Júlio Bezerra, o FMS do Brasil, que nos traz uma comunicação com o título Sleep as Our House, realismo na era digital. Júlio tem a mesa. Bom, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Acho que essa é a minha segunda ou terceira vez no Encontro da IM. É um pouco estranho fazer esses congressos assim, né, de maneira remota. Mas, enfim, como dizemos aqui no Brasil, é o que temos para hoje. Aqui são 7h30 da manhã, no Mato Grosso do Sul. Eu estou no passado, portanto. Mas, enfim, ao mesmo tempo, são momentos como esse que nos fazem lembrar de um passado nem tão distante, onde as coisas pareciam mais fáceis e nos permitem também um cadinho de esperança em relação ao futuro que ainda é muito incerto, pelo menos para nós aqui brasileiros, né? Enfim, estou aqui para falar um pouco sobre realismo, né, na era digital. E um filme particular, o primeiro longa-metragem desse cineasta galês, né, o Scott Barley, é um filme chamado Sleep Has Her House. Esse filme ele começa com uma imagem de dois cavalos parados no centro do quadro, e eles são meio que banhados por ruídos que evocam o transcorrer de um rio ou a queda de uma cachoeira. Eles também são... A imagem é atravessada por notas musicais agudas, e os animais eles são quase invisíveis à noite, recortando um fundo enegrecido, bem pixelado, com uma profundidade um tanto quanto incerta. Os cavalos eles são reconhecíveis, mas eles se mantêm numa espécie de limiar do visível. Eles são reais, mas eles são também meio esverdeados, com contornos muito pouco nítidos. E algo vai se criando a partir dessa relação entre os corpos dos cavalos, o espaço enegrecido, o enquadramento, as cores, o som, o movimento quase imperceptível dos cavalos e da câmera. É um plano que dura alguns minutos e vai se tornando semanticamente opaco, né? O signo ele é esvaziado e a imagem se impõe pela sua própria materialidade, mas uma materialidade plástica, incerta, aberta, digital, a gente poderia dizer. E o que se vê logo nessa primeira cena bem hipnótica, portanto, são espécies de fantasmas, né? Talvez uma dimensão pré-reflexiva da experiência capturada fugazmente por armadilhas lançadas pela linguagem cinematográfica, talvez uma imagem de síntese por excelência feita totalmente em laboratório, uma espécie de Frankenstein. Enfim, o cinema como uma realidade espectral em fluxo, né? Que nos oferece um mundo que se descortina aparentemente por si mesmo, mas ao mesmo tempo é como se a precisão do estilo, que jamais se mostra interessado em apagar os seus traços, fosse absolutamente necessária para que a realidade pudesse dar as caras. Bom, realidade e realismo são justamente noções que a tecnologia digital vem nos convidando, na verdade nos exigindo, né, a repensar nessas últimas décadas. É um dos lugares comuns mais constantes no debate sobre a natureza da fotografia digital e das imagens digitais de maneira geral, é que a antiga reivindicação das imagens fotográficas de representar o mundo de maneira fiel, objetiva, precisa, ela vem sendo minada pela digitalização. A fotografia tradicional de base química teria uma relação indexical com o referente, né, com um modelo. Ela seria fisicamente impelida a formar uma imagem através dos raios de luz que emanam do modelo.
né, como um vestígio, um fóssil, uma sombra, o reflexo do espelho num lago parado. A fotografia tradicional teria sido algo como que um signo natural, que carregava um certificado de realismo como parte da sua ontologia fundamental. Enfim, essa noção de realismo e indicialidade, elas estão de fato em xeque com a emergência dessas novas tecnologias digitais. Elas parecem ter, enfim, viciado as ideias de um André Bazin, por exemplo, né? A capacidade da imagem fotográfica de indicar um objeto original e a história do cinema como um movimento progressivo em direção ao realismo. E nas últimas décadas, diversos pesquisadores e teóricos têm enfatizado esse desaparecimento do caráter mimético e indexical do filme. O Manovich, por exemplo, declara a morte do cinema como arte do índice, sugere que o filme digital teria revertido a relação tradicional entre fotografia e animação. O David Rodwick argumenta que o uso da composição digital corrói qualquer senso verdadeiro de duração cinematográfica e que, portanto, as âncoras antológicas da imagem cinematográfica teriam perdido seu fundamento, né? Não seria mais possível dar como certo aquilo que é um filme. Mas será que isso em algum momento foi de fato possível fazer, quer dizer o que é o cinema? Será que a imagem enfim, não teria sempre alimentado uma natureza plástica e processual bem aos moldes da animação? Me parece que muitas vezes essas discussões, enfim, são muitas vezes implicitamente baseadas numa base originária e essencialista. Enfim, eu fui me pegando, pensando sobre essas questões quando vi pela primeira vez o Sleep Has Her House, que é um filme que nos dá a sensação palpável, por vezes tátil mesmo, da existência das coisas, embora seja igualmente evidente o trabalho na imagem, a manipulação onisciente e onipotente de suas possibilidades digitais. Quer dizer, as imagens elas são sublinhadas como perfeitamente reais e adequadamente fundamentadas em si mesmas, mas, sem dúvida, a gente se vê diante de uma outra noção de realismo. A teoria do cinema, no entanto, ela se concentrou não apenas na peculiaridade do cinema como um registro direto do mundo físico, mas também na sua capacidade de criar uma impressão de realidade. Então, eu acho que a própria teoria do cinema já foi um pouco além da questão do índice. O realismo, ele de fato, no cinema, não depende apenas do vestígio deixado por modelos na película. O índice talvez não seja a melhor maneira, e certamente não é a única forma de abordar a questão do realismo cinematográfico. A minha ideia aqui é um pouco essa, quer dizer, o cinema é um meio em constante mudança e a teoria está sempre tentando alcançar ele. É um pouco que, enfim, eu estou tentando fazer aqui, né, revisitar um pouco a noção de realismo por outros meios, como uma forma de intensificar a experiência de assistir a um filme como o Sleep Has Her House. O Barley, o Scott Barley é um cineasta galês, não muito facilmente assimilável a uma categoria de mercado específica. A obra dele é, de fato, mais associada ao que a gente chama de cinema experimental, mas seus filmes também atravessam noções como slow cinema, cinema minimalista, cinema extremo, às vezes documentário. É uma obra recheada de drama também, um certo romantismo e uma evidente preocupação estética. Os filmes tendem a girar
em torno de alguns elementos básicos, a luz, variações de cor e textura, movimento e a escuridão que envolve praticamente quase todos os planos dos seus filmes. Se há algo acontecendo, né, se há um evento que caracteriza o cinema do Barley, é sem dúvida o anoitecer. O próprio Sleep Hazard House se passa numa espécie de crepúsculo, um tempo e um lugar de instabilidade, de incerteza. O filme ele evoca um momento em que o dia vai saindo e a noite se aproxima. É um tempo e um espaço que se movem sem descanso, meio à deriva, marcados tanto pelo término quanto pelo início. Não é um cinema anti-espetacular, enfim, muito pelo contrário, porque o Barley ele se equilibra entre uma tradição da monumentalidade estética de um Belatar, ou de um Miklos Jankso, por exemplo, e o cinema minimalista, mais depurado, de uma corrente pós-bressoniana, de alguém como o Pedro Costa, por exemplo. Na verdade, talvez fosse mais apropriado descrever um filme como o Sleep Hazard House, em termos do seu impacto sensorial, como maximalista. Bom, o Barley ele é originalmente um artista plástico e a sua prática cinematográfica ela está sempre sendo informada por esse passado na pintura. Enfim, ele filma imagens individuais e em seguida coloca elas umas sobre as outras em planícies empilhadas. É uma espécie de metodologia que ele criou e que, na opinião dele, traz de volta uma espécie de sensação de textura e tato que o agrada bastante. É uma técnica que gera uma dimensionalidade, né, uma plasticidade cujo efeito costuma ser bem surpreendente. Né? A realidade se torna um tanto quanto etérea por meio das diversas montagens, colagens, sobreposições e manipulações. Um tipo de hipnose nos é oferecido. Né? As imagens e sons criam uma impressão de volume e densidade e sofrem mutações como se estivessem sendo esculpidas. É menos um retorno à natureza do que e mais um retorno às coisas essenciais e à maneira como o cinema pode renderizá-las. O Sleep Hazard House foi filmado todo ele por meio de um iPhone, e maior parte dele ao longo de 4 dias. O filme tem sequências moldadas por até 60 tomadas separadas, filmadas separadas, mas compostas juntas no filme. As paisagens capturadas e moldadas são quase chocantes em sua imobilidade. A única fonte de movimento geralmente são as leves ondulações da água, as tonalidades mutantes da luz que vem do céu, o que muitas vezes nos leva a questionar ao longo do filme se a gente está diante de uma imagem estática ou não. Logo no início do filme a gente tem, por exemplo, uma longa tomada de quase 10 minutos de uma cachoeira que nos é inicialmente oferecida no absoluto e real silêncio. É um movimento, no entanto, aos poucos parece estar em curso, bem lento. É difícil precisar ele, sobretudo no início do plano. E à medida que o som começa a surgir na faixa sonora, o som da cachoeira, a imagem vai se aproximando e até se entregar em absoluto ao escuro completo. O movimento passa a ser, portanto, perceptível, mas de difícil precisão. Ele está sempre em curso, apesar de ter contornos um tanto quanto nebulosos. O movimento ele é uma presença constante no filme, que, enfim, tem como projeto uma espécie de reordenação poética do mundo, alimenta um desejo por alcançar as bases da realidade. O efeito final desse filme
Enfim, é uma espécie de maravilha e medo pela dissolução da natureza na imagem digital enegrecida. Bom, esse filme, na minha opinião, nos alerta para esse curioso deslocamento da natureza da imagem fotográfica para a noção de movimento cinematográfico. E aí o Christian Metz, sobretudo na sua fase fenomenológica inicial, em geral bastante esquecida, ele tem um texto chamado Sobre a Impressão da Realidade no Cinema, em que ele atribui um efeito particular à percepção do movimento. Ele diz que o movimento é sempre percebido como real no cinema, ao contrário de muitas outras estruturas visuais, como o volume, que muitas vezes é prontamente percebido como irreal. O movimento nunca é exatamente material, mas sempre visual. Reproduzir sua aparência é duplicar a sua realidade. A distinção estreita entre objeto e cópia, portanto, na opinião do Metz, se dissolve no limiar do movimento. Ele diz, na impressão, no cinema, a impressão da realidade é também a realidade da impressão, a presença real do movimento. O Metz, ele vai dar nesse texto um relato bem condensado de uma questão obviamente complexa, e as suas suposições nos levariam aqui um tempo para isolar e explicar. Não nos cabe fazer isso aqui. Mas a relação que ele traça entre o movimento e a impressão de realidade no cinema nos fornece um outro curso de pensamento. Para o Metz, o movimento que a gente vê num filme é sempre real. Algo que talvez remonte à filosofia do Bergson e a ideia de que o movimento, seja ele qual for, não pode ser derivado simplesmente de uma apresentação estática de pontos sucessivos. A percepção do movimento no cinema, embora desencadeada pela percepção visual, ela não se restringe aos efeitos visuais. A descrição do Metz do movimento cinematográfico, portanto, nos oferece uma teoria diversa para se pensar o efeito realista no cinema. Esse privilégio à noção de movimento, ele pode ser aplicado não somente aos filmes baseados na fotografia clássica, né, como também nos digitais. E o foco no movimento nos oferece também uma flexibilidade que evita a natureza prescritiva de muitas teorias clássicas do cinema. Bom, talvez eu exagere ao enfatizar a dimensão prescritiva de muitas teorias clássicas, ou pelo menos esse não foi, ao contrário do que ainda hoje muito se acredita, o caso do André Bazin. O Bazin, ele diz que a imagem é idêntica ao modelo, mas ele não afirma que eles sejam idênticos em todos os aspectos, né? Ele diz que a imagem seria o próprio objeto, mas livre de contingências temporais. E essa distinção é bastante importante. Um pesquisador como Daniel Morgan, ele a explora bastante num texto particular, em que ele remonta, né, a obra do crítico francês sem tentar descrevê-la em termos exclusivamente semióticos. O Bazin parece dizer que a fotografia remove o objeto de qualquer posição específica no tempo. Os objetos que uma fotografia apresenta podem não existir no presente, mas não estão exatamente no passado, nem estão em qualquer outro tempo. Eles são reais, mas totalmente fora do tempo histórico. Talvez seja isso, inclusive, o que o Bazin tinha em mente quando ele invoca o surrealismo no final do seu ensaio mais famoso, a Ontologia da Imagem Fotográfica. Quando ele diz que no surrealismo a distinção entre a imagem e o objeto, entre o imaginário e o real, desaparece, né? E os efeitos ocorrem nos dois sentidos. Não é apenas que as imagens são reconhecidas como realidade objetiva, de modo que a fotografia produz uma imagem que é uma realidade da natureza, uma alucinação, que também é um fato. O Bazin também está interessado no efeito da imagem
em nossa imaginação. A dificuldade, portanto, dessa tarefa é que, embora o realismo do Bazin seja, de fato, orientado pela ontologia da imagem fotográfica, ele não é determinado por essa ontologia. Ele permanece aberto a uma variedade de estilos e gêneros. Não há somente um realismo, mas vários realismos. Cada período ou filme busca o que é seu, a técnica e a estética que eles vão capturar, reter e tornar melhor o que eles desejam da realidade. Não é à toa, por exemplo, que o Bazin se recusa a tratar o realismo, o neorrealismo, como um substantivo. Quer dizer, não se trata de uma lista de coisas ou um conjunto de critérios que precisam ser satisfeitos, né? Nem o conteúdo dos filmes, nem uma relação autêntica entre o mundo ficcional e o real definem o neorrealismo. Em vez disso, como diz o próprio Bazin, o neorrealismo seria melhor descrito como um verbo, uma atividade, uma relação estética particular que segue contornos gerais, mas que é específica para cada cineasta e para cada filme, né, que denota uma atitude do cineasta em relação à própria realidade. O realismo ele não é um estilo particular, nem a falta de um estilo, ou um conjunto de atributos estilísticos, mas um processo, um mecanismo, uma conquista. O realismo é uma forma de dar sentido à realidade. Bom, essa concepção de realismo bazaniana, ela abre uma ampla gama de maneiras pelas quais a realidade física é capturada e misturada com enfim, elementos racionais, discursivos, espirituais e estilísticos. Se a gente aplica essa definição do neorrealismo à própria teoria bazaniana, a gente pode dizer que o realismo não é um substantivo, não é qualquer coisa, tampouco, mas um conjunto aberto de estilos que se enquadram em um título geral por causa de um modo compartilhado de abordagem, uma forma de interpretar a realidade. O desafio é atentar para a tensão entre estilo e ontologia, entre realidade e abstração, e descobrir na experiência reversível de se ver e ouvir um filme o que está em jogo nesse filme. E é isso que faz Sleep House, né? Que, ao elevar o compromisso estético de revelar a realidade acima da necessidade psicológica de duplicação da realidade, né? É a experiência da realidade tornada digital, a sua capacidade de fundir o cognoscível e o incognoscível, de abarcar tanto a objetividade mecânica quanto a subjetividade do artista e dos espectadores. O realismo aqui, ele não é um exercício mimético, mas sim um esforço estético, né? E a exigência de restituir a possibilidade de revelação do mundo. Por isso eu me vejo... Peço-lhe que termine, eu tenho mandado aí avisos do limite de tempo no bate-papo e já excedemos um pouquinho os 20 minutos, se calhar não deu conta. Peço-lhe que termine, desculpe lá. Vamos lá. Eu só queria terminar assim, discordando veementemente do Manovich, quando ele diz que, enfim, essa reversão que ele enxerga entre animação e cinema, né, que o cinema seria simplesmente um acontecimento dentro da história da animação. Eu acho que essa tese ela me parece baseada em dois erros crassos, né? Primeiro, enfatizar a natureza não referencial da animação implica em dizer que apenas a fotografia poderia ser referencial. E me parece que a plasticidade que o Manovich enxerga nas imagens digitais jamais esteve confinada ao filme de animação. Muito pelo contrário, né? O cinema sempre foi, como me mostra um filme como Sleep House, sempre foi animação, marcada pelo caráter maleável dos seus elementos, né, e procedimentos, onde corpos, personagens, objetos, paisagens, emoções e dramas estão sempre em formação, né, num nascimento contínuo de matéria, forma e significado. Né? Tudo é plástico num filme. Né? Pessoas, enredos, significados são descontínuas, emoções são coisas de plástico, o pensamento é uma coisa muito plástica, né? A plasticidade ela descreve a natureza daquilo que recebe e dá forma, né? Bom, eu vou parar por aqui e, se for possível, a gente retoma a conversa no debate.
Dizia obrigado, Júlio, pela excelente comunicação, que deixou aqui muitos temas para refletirmos sobre esta relação entre a natureza indexical do cinema, o realismo e as questões suscitadas pela imagem digital, e certamente teremos aqui espaço para refletir, até porque nos falta uma das participantes deste painel, e uma saudação especial por serem 8 horas da manhã e uma hora nada recomendável para este género de encontro. E vou então passar agora já a palavra à Marta, aliás, à Marta Alves, que vem apresentar, peço desculpa que abri aqui o computador, aliás, a Marta Pinho Alves, que vem apresentar uma comunicação com o título Are You Recording? A produtora online It Record e a criação cinemática colaborativa. A Marta vem da ESE, do Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal. Obrigada, Marta. Francisco. Esta questão de nós conhecemos há tantos anos, que é Marta e pronto, já nem te lembravas dos meus apelidos, não é? Ora, queria começar por agradecer ao Júlio a apresentação que fez. Para mim foi muito interessante. Eu tenho refletido também sobre algumas coisas próximas daquilo que o Júlio agora aqui apresentou. E gostava muito depois que pudéssemos continuar esta conversa e saber mais sobre o seu trabalho. Fiquei muito emocionada, achei mesmo muito estimulante. E eu venho falar sobre algo, nós já tínhamos constatado isso na sessão anterior do GP, que cabe uma grande diversidade de temas e de abordagens dentro da cultura visual digital, não é? E efetivamente eu quase não consigo encontrar pontes entre o trabalho que vou apresentar agora e o que o Júlio apresentou, embora tenha este mesmo grande chapéu onde nós nos situamos, da cultura visual digital. E eu diria que o tipo de questões ou o tipo de problemas que o Júlio apresentou e que a Ana Maria Acker também poderia ter apresentado, não é? Portanto ela está ausente agora desta sessão, se situavam mais num conjunto de preocupações de âmbito estético, de âmbito narrativo, e a minha comunicação ou a minha reflexão será mais facilmente inserível num conjunto de preocupações ligadas à economia política. Portanto, neste sentido, distancio-me muito deste tipo de reflexão. Mas vamos lá, na mesma, portanto, proponho agora um outro mindset para pensarmos sobre estas coisas, e eu venho falar fundamentalmente sobre uma produtora online chamada It Record. E utilizo essa produtora como um caso, como um ponto de partida para refletir sobre um conjunto de questões que me têm inquietado e que passarei a partilhar convosco. Mas então, esta produtora online, e só para nos situarmos, é uma produtora que iniciou a sua atividade em 2010 e, portanto, já labora há mais de 10 anos e tem vindo a fazer um trabalho sistemático que foi em crescendo e, portanto, começou, digamos assim, em termos de intervenção, de uma forma, eu diria, modesta, e de facto nunca foi modesta, mas eu diria isto comparando com aquilo que é a sua intervenção atualmente, porque isto teve sempre a ver com os objetos de estudo com os quais eu me fui relacionando. Eu tive a oportunidade de descobrir esta produtora logo desde a sua gênese, portanto no momento em que ela iniciou a sua atividade, e fui acompanhando este objeto, portanto fui percebendo quais eram as transformações no tipo de trabalho que ela concretizava e também na forma como ela se comunicava, portanto, porque esse é um aspecto que eu vou aqui ressaltar, que é qual é o discurso desta plataforma, desta produtora sobre si mesma. Então, esta plataforma, como disse, iniciou a sua atividade em 2010 e ela
teve a sua gênese a partir de um principal interveniente, que é um conhecido ator de Hollywood, Joseph Gordon-Levitt, que participa em muitas produções mainstream, e que quis apresentar através desta plataforma, ou pelo menos era assim que ela comunicava, um tipo de trabalho mais experimental, mais marginal, portanto que não tinha a ver com esse domínio mainstream. Obviamente que esta plataforma surge alinhada, ou surge num momento em que estão a surgir um conjunto de promessas associadas à Web 2.0 e àquilo que se veio a definir como a cultura colaborativa ou a cultura participativa. E nós todos conhecemos tanto este termo e a forma como ele tem sido apresentado, tem sido concretizado em diversas manifestações, mas fundamentalmente, quando nós pensamos em cultura participativa, pensamos na teorização que foi apresentada sobre este conceito pelo Henry Jenkins, portanto, que é assim o grande mentor ou o grande sistematizador deste conceito, embora depois existam vários outros autores que também pensam sobre estas questões, de alguma maneira, portanto, esta cultura participativa surge mais ou menos por esta altura, portanto, no seu auge. Já tinham existido algumas condições prévias que permitiram o seu desenvolvimento, mas é efetivamente por volta de 2010 que existe o grande apogeu destas práticas. E, portanto, estamos a falar da reunião de um conjunto de condições que permite aos cidadãos, aos indivíduos comuns, terem materiais e suportes e plataformas para poderem difundir, portanto, por um lado criar e por outro lado também difundir em larga escala os seus objetos, as suas criações, algumas marcadamente amadoras e, portanto, aquelas que nós nos lembramos como tendo estado na gênese do YouTube, não é? Por exemplo, que é a grande metonímia para este tipo de plataformas, mas podemos pensar noutro tipo de criações e de produções já com algumas aspirações, digamos assim, profissionais ou de uma maior qualidade. E, portanto, considerou-se a partir de determinada altura que estavam reunidas as condições para que um conjunto muito mais alargado de indivíduos começasse a participar nesta esfera de criação artística, o que o Henry Jenkins veio dizer, e outros, não é, alinhados com este discurso entusiasta e otimista, é que isto abria a porta para um admirável mundo novo de possibilidades em que as anteriores hierarquias ficavam de alguma maneira postas em causa, não é? Ou seja, de alguma maneira aquilo que diziam estes discursos é que a predominância e a decisão exclusiva das indústrias culturais tinha sido posta em causa, porque agora os cidadãos também produziam conteúdos, também os podiam difundir a larga escala, e isso de alguma maneira permitia que as pessoas vissem coisas que eram mais consentâneas com os seus interesses e, portanto, já não existia uma escala ou hierarquia e todos éramos produtores de conteúdos, não é? Aquela questão de todos termos a capacidade, de, através da rede, todos nós temos um potencial artístico e criador e, portanto, já não estamos limitados a essas instâncias de decisão, porque todos agora podemos partilhar. E há vários discursos entusiastas que começam a surgir mais ou menos, portanto, entre os anos 2000 e 2010, em torno destas possibilidades e dos caminhos que podiam abrir a partir daqui. Portanto, o Henry Jenkins declara mesmo
que as indústrias culturais convencionais estão postas em causa e é preciso agora também abrir espaço para a voz dos utilizadores que têm a capacidade de fazer as próprias indústrias culturais repensar o seu papel e o seu lugar. E este caminho que é aberto aqui, efetivamente, há alguma possibilidade de fazer as coisas de uma forma um pouco diferente do que era possível até aí. E, efetivamente, as pessoas podem utilizar as plataformas para difundir conteúdos e têm os meios materiais para registar imagens e outras coisas do género. E, portanto, isto vai introduzir, de facto, algumas alterações. Concretamente, isto tem repercussões em muitos campos, mas concretamente no campo do cinema traz um conjunto de caminhos possíveis. E então há várias pequenas produtoras ou microprodutoras que começam a pensar nestas possibilidades como uma forma de divulgar, de difundir filmes, de juntar várias pessoas que antes não teriam os recursos, mas que unidas desta forma poderiam, de facto, participar, e criam-se vários projetos para capitalizar estas possibilidades e, portanto, para criar recursos para quem não os tinha anteriormente. Mas isto, obviamente, não põe nada em causa do establishment. Cria algumas condições, abre novos caminhos, mas não cria uma disrupção absoluta nestas hierarquias, como é óbvio, e isso continua a ser desta forma ainda hoje. Mas as várias empresas, precisamente dentro das indústrias culturais, começam a perceber todo o potencial deste discurso e desta promessa e deste entusiasmo, não é? E, inclusivamente, o YouTube, a determinada altura, faz o Life in a Day, que é um filme colaborativo e que reúne contributos de várias pessoas, de cidadãos comuns pelo mundo inteiro, para se fazer um filme. Obviamente que aquilo tem muito mais interesse como objeto promocional do YouTube do que propriamente como objeto artístico, e portanto é uma maneira do YouTube reforçar a ideia da comunidade. Nós somos uma comunidade e trabalhamos com as pessoas, e portanto de colocar ou reforçar o seu posicionamento de marca dentro do mercado. Há outras empresas que também começam a explorar essa possibilidade. Estou-me a lembrar do caso da Intel e da Toshiba, que a determinada altura querem lançar um novo computador e também criam estratégias de marketing digital que têm a ver com a produção de um filme colaborativo em que cada pessoa podia enviar contributos. E entre 2009 e 2011 fazem ali uma série de produções desse projeto, que inclusivamente vão convidar o Harvey Keitel, uma figura importante da indústria, para se associar ao projeto e para servir também como uma forma de promoção, não é? Portanto, nesta lógica de que as pessoas que colaboravam no filme podiam dizer: eu trabalhei num filme com o Harvey Keitel. Mais uma vez, nesta lógica puramente de aproveitar este potencial, esta vontade de intervir. Ora, é neste contexto que surge a produtora online It Record, que se define logo à partida, desde a sua gênese, como uma produtora colaborativa. Eu perdi-me um bocadinho, Francisco, quanto tempo é que tenho? Estás sem som, não estou a ouvir. Tens cerca de 8 minutos, Marta. 8 minutos, então pronto, estou on schedule, está tudo a correr bem desse ponto de vista, porque eu queria mostrar-vos um pequeno vídeo, que é um vídeo de apresentação desta produtora online, e eu acho que é muito interessante para nós percebermos qual é a vibe da coisa, ou seja, como é que eles se querem apresentar, como é que eles se querem dar a conhecer. Reparem que
o grande anfitrião desta produtora, que inicialmente tinha um núcleo de trabalhadores muito reduzido, porque ela funcionava nesta lógica online, o anfitrião é o Joseph Gordon-Levitt, portanto, que é uma personagem grande, não é, do contexto de Hollywood, mas ele apresenta-se na plataforma como Joe. É assim que ele se refere a si próprio e que propõe que os outros se dirijam a ele dessa maneira. Portanto, não é o Joseph Gordon-Levitt, é o Joe, ou seja, é um indivíduo como qualquer um de nós, e, portanto, ele diz sobre a plataforma, aqui é o lugar onde nós fazemos as coisas juntos, onde nós colaboramos, e a plataforma também tem esta exortação que aparece no meu título, Are You Recording? Ou seja, é aquela ideia de que isto é uma coisa que nós fazemos de facto cotidianamente, estamos sempre a fotografar, estamos sempre a filmar, e por que não aproveitar esse potencial das coisas que nós já fazemos e partilhar nessa plataforma. E portanto, deixem-me só então ver se eu consigo aqui, já tenho tantos cheques abertos, vamos lá ver se não queria perder muito tempo com isto. So nowadays, everyone can post it for the whole world to see, and that's obvious. Eu agora vou partilhar. A wonderful thing, but technology or write a Desculpa, estão a ver? phone and the internet can shoot a video or record or write a story and post it for the whole world to see, and that's obviously a wonderful thing. But technology doesn't provide everything a creative person needs, because oftentimes what a creative person needs is other creative people to work with. So I thought that was interesting. I think most great creative productions are collaborations, at least really all the ones that I've ever been a part of. So that brings me to Hit Record. Hit Record is a community that I started with my brother Dan more than 10 years ago now. It's different than other online creative platforms because the point here isn't just to post and promote things that you've made on your own. The point here is to collaborate. We've published books, we've put out records, we've made television commercials that have played on the World Series. We're making content for major video games. We made an Emmy award-winning television show. And of course, when any of those productions make money, the contributors get fairly paid. So how does it all work? The whole point of our site is to organize collaboration. So you can start a project. On social media, you might follow people. On Hit Record, you follow projects. A project could be a short film, a song, a book, etc. You can break down that project into different creative challenges. People will contribute to those creative challenges, but they're not contests. You don't necessarily have to pick one. Everybody can build off of what everybody else does. You can set deadlines, you can post updates. The whole point is to bring collaborators together in an organized and productive way so we can get something finished. And when something does get finished, whether it's a project that you started or a project that I started, if I think it's something that has genuine quality, there's always a possibility we take it to the marketplace and try to monetize it. When that happens, that's when all the different contributing artists whose work is featured in the final production get paid. And so far over the years, we've paid different contributors almost $3 million. So, like I was saying at the beginning, the point here is just to be creative with other people. It just feels good. I think it's good for you. And it's why we started this place. And it's why I hope you join it. So, thanks. Acho que deu para perceber a ideia. No fundo, este é o vídeo que nós a que podemos assistir quando entramos na plataforma a primeira vez e, portanto, não sabemos muito bem como é que aquilo funciona ou como é que podemos contribuir. Qualquer pessoa se pode inscrever e a inscrição implica dados mínimos, é uma coisa muito pouco complexa, não é? Como é expectável. Portanto, a ideia é que depois possamos participar em cada um dos projetos que eles disponibilizam. Este vídeo está muito bem feito, não é? Dá-nos logo vontade, de facto, de experimentar e de partilhar.
mas porque tem a ver com esta lógica, não é? Portanto, ele apresenta-se com aquela personagem do Joe, e portanto diz-nos que é igual a um de nós, e que a ideia ali naquela plataforma é fazermos coisas em conjuntos e que ainda por cima haverá uma retribuição justa para quem participar nesses projetos, porque há lugar a um pagamento. E é interessante porque ele, a determinada altura, não neste vídeo, mas em vídeos anteriores, porque eles não estão sempre a atualizar esta informação, dizia, bom, eu sou um privilegiado porque tenho acesso às indústrias culturais, mas o que eu quero fazer é partilhar esse privilégio convosco e abrir-vos caminho para ter acesso aos vários canais, e portanto são aqueles projetos que ele consegue que tenham visibilidade e que ganhem prémios. Eles neste momento têm um programa de televisão que tem muitos rendimentos e, portanto, eles dizem distribuir os lucros. O que é que eu quero dizer com isto fundamentalmente, ou porque é que eu vou buscar este caso? No fundo, é uma chamada de atenção para este entusiasmo extraordinário, não é, que o Jenkins colocou no conceito da cultura participativa, e muitas vezes embarca-se neste entusiasmo. E efetivamente aquilo que nós vemos ali é uma plataforma, é uma produtora que tem uma lógica de funcionamento muito próxima daquilo que é uma produtora convencional. Portanto, é um negócio fundado no digital, mas um negócio, e efetivamente aquilo não é uma coisa efetivamente colaborativa na sua essência, na sua construção. E isto traz ainda mais benefícios para esta empresa, não é? Porque uma produtora convencional tem que dar recursos materiais aos seus trabalhadores para que eles possam executar as suas várias criações e produções, e portanto tem custos fixos com esses recursos humanos, e tem uma série de obrigações, e aquilo que se constitui aqui é um negócio muito mais vantajoso, obviamente, para aquela produtora, não é? Porque há um conjunto de despesas, de custos, de responsabilidades que ela não tem que assumir, e fazendo a seleção desse manancial enorme de materiais que lhe chega diariamente, e portanto isto não é declarado aqui, mas efetivamente a partir do momento em que a pessoa coloca lá um material, ele passa a ser propriedade intelectual daquela empresa, embora a pessoa tenha direito aos direitos de autor, mas depois não pode partilhar aquilo noutro sítio sem autorização, porque já partilhou ali. E depois mesmo do ponto de vista dos rendimentos, isto também não é explicado, mas há um conjunto de regras que faz com que as pessoas de facto que participam recebam uma fatia ínfima deste montante. E portanto, fundamentalmente, a ideia que quero apresentar, e para terminar, estou mesmo no final do tempo, é precisamente esta, que é uma forma de revitalização dos negócios tradicionais, com grande vantagem para estas figuras, não é? Portanto, que fazem parte das instâncias clássicas, e o benefício efetivo para os tais colaboradores ou os tais participantes é muito limitado. Portanto, havia aqui outras nuances a salientar, mas eu acho que a ideia fundamental que queria passar era esta. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado por esta comunicação também tão interessante. E realmente é difícil encontrar aqui uma linha entre as duas comunicações que aqui foram apresentadas. Falta-nos aqui a terceira, que se calhar ajudaria nessa tarefa, mas no fundo voltamos novamente a ter como tema, que também é apanágio aqui deste grupo de trabalho, as questões que o digital tem suscitado e as reflexões que tem suscitado, no caso do Júlio, mais centradas no discurso produzido a propósito da imagem digital e o modo como ele entra em diálogo ou não com algum discurso mais essencialista sobre as propriedades do cinema, e no caso aqui da Marta, já estamos bem centrados nos modos de produção característicos dos novos meios,
e pegando um pouco em continuação do assunto que abordávamos na mesa anterior, já bem centrados também no utilizador e na questão do utilizador e do seu peso como produtor também de conteúdos. Mas não tinha aqui algumas questões para colocar aos dois, mas parece-me que é mais pertinente alargar o debate aqui à nossa audiência e, entretanto, avisar que o problema persistiu ainda, felizmente está a correr tudo bem nas outras mesas, mas esta parece amaldiçoada e então continua com o problema dos 40 minutos e neste momento não parece que seja muito pertinente resolvê-lo. E então abro o debate, se em algum momento ficarmos sem ligação, provavelmente retornamos ou então fechamos a sessão por aí, dependendo de... Passo então à audiência. Para quem tenha questões, não tenho aqui nada registado, mas peço que se inscrevam. Nada? Ninguém vai dizer nada? O Luís vai... Ok. Luís, podes colocar a questão, se quiseres. Olá, bom dia. Bom, na realidade eu vou colocar a questão não havendo outras questões, porque eu sou o moderador fantasma, não é a minha tarefa colocar questões e também não apanhei a intervenção do Júlio já na parte final e vou fazer um pedido, eu tenho uma questão, digamos, para cada um, vou fazer um pedido ao Júlio, se não se importar, de desenvolver um bocadinho mais aquela ideia de oposição à ideia do Manovich sobre a questão do cinema e da animação, em que o Júlio se colocou numa posição, digamos, antagónica, não é, em relação ao Manovich. Eu gostava de ouvir mais um bocadinho sobre isso, porque se eu entendi da leitura do resumo e depois do que ainda apanhei da sua comunicação, a questão, como ainda agora o Francisco falava, de um certo essencialismo também está aqui em questão, não é? Em relação à imagem fotográfica, com as implicações do digital. Portanto, não pude assistir à sua comunicação, mas olha, se puder desenvolver mais um bocadinho os seus argumentos contra as ideias do Manovich, eu agradeço e acho que pode ser divertido. Em relação à intervenção da Marta, também tive que sair momentaneamente para tentar ajudar a resolver o problema da ligação, mas não conseguimos. Marta, a certa altura, eu acho que naquele vídeo promocional, eu julgo que o Joe fala em organizar a colaboração. Acho que ele diz qualquer coisa do género, que é organizar a colaboração, não é? E isto tem realmente muitas conotações a partir daqui. Eu não conhecia a produtora, não conheço, fiquei a conhecer agora com a tua intervenção. Mas realmente também me parece, ao mesmo tempo que vejo bons motivos para essa tua denúncia da perversão do modelo colaborativo, não é? Que pode estar aqui em jogo, também não consigo deixar de ver algumas virtudes, ou seja, se puderes acrescentar mais argumentos a essa tua crítica, não é? Eu também, de modo a perceber melhor esse lado, digamos, um pouco perverso, que me parece estar subjacente e está escondido por trás desta imagem de boas intenções que passa no vídeo, não é? Pronto. E também queria te perguntar se conheces outros casos similares, ok? Ou seja, se isto é um fenómeno mais ou menos isolado ou se na realidade há um padrão que nós podemos identificar com este tipo de abordagem sobre este assunto. Eram estas as questões. Francisco, não sei se percebeste, surgiu o anúncio dos 10 minutos, não sei. Percebi, mas acho que vamos continuar, que ainda temos tempo, não é? Para as respostas, pelo menos, e se acharmos conveniente, regressamos. E eu vou, entretanto, contactar o Ricardo. Ok, já agora queria agradecer ao Francisco ter-me substituído aqui, mas as obrigações de presidências, departamento de coisas de género têm estes inconvenientes. Ok, obrigado. Acho que eu começo, né? Bom, pois é, enfim, tem esse texto do Manovich que, não sei, Luiz, se você já o leu, conhece, né? Que se não me engano, o título dele é O que é o cinema digital, né? E é um texto, enfim, deliberadamente polêmico e provocador, e eu acho que há um valor já nisso, né? O próprio título do filme, do texto, né? O que é o cinema digital, obviamente é uma referência ao Bazin, né? E aí eu acho que
enfim, a provocação ela me agrada, assim, porque ela instiga o debate, né? E o Manovich, embora eu discorde dele, assim, é um texto apaixonado e, portanto, também eu acho que instiga respostas e objeções igualmente apaixonadas, né? Enfim, então, é um pouco o meu caso. Mas o que ele diz, assim, tentando sintetizar bem sintetizado aqui, é de que essa combinação de material live action, processamento de imagem, composição, animação 2D, 3D, que constitui o filme digital, teria devolvido a imagem em movimento às suas raízes, que residiriam, na opinião do Manovich, na animação por meio de dispositivos como lanterna mágica e aqueles outros apetrechos de nomes impronunciáveis às 8 e pouco da manhã, paranoxiscópio, enfim, a gente precisa da cola para não falar besteira. E aí, sim, a ideia toda dele é de que o cinema digital ele não se distingue mais tão claramente da animação, né? E aí tem essa frase que é, de novo, eu gosto da polêmica, mas discordo dela, né? Que ele diz que o cinema ele poderia ser visto como uma espécie de acontecimento dentro da história da animação, né? E aí, enfim, eu acho que ele está errado, pura e simplesmente, né? Eu acho que o cinema ele de fato, a gente percebe que ao longo da tradição da história do cinema, da prática e da teoria cinematográficas, houve de fato esse esforço de se separar da animação, né? De fato, isso procede. Mas o cinema ele está sempre lidando com materiais maleáveis, né? Plásticos, que foi o termo que eu usei, seja agora no cinema digital, seja no cinema clássico, entre aspas, né? E aí eu me ancoro muito numa outra teoria, enfim, que hoje em dia ela está meio fora de uso, me parece, mas no início dos anos 2000 ela teve uma espécie de boom, né? Que é a teoria da figural dentro do cinema, né? De gente como, bom, sobretudo Nicole Brené, mas diversos outros autores que estão sempre justamente enfatizando essa maleabilidade, plasticidade do cinema no que diz respeito a todos os seus elementos, né? A forma como o cinema captura, enfim, seres humanos e a natureza de maneira geral, né? A forma como ela vai constituir atmosferas, tons, ritmos, dramas, narrativas, tramas, personagens, né? Como tudo no cinema está em processo, né? Essa natureza, enfim, ao virar cinema, tudo se transforma em algo absolutamente maleável. Enfim, e aí o meu imbróglio com o Manovich é por aí, assim. Eu acho que nesse caso o cinema digital, na verdade, ele nos faz, enfim, voltar. Eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, a tecnologia digital, de uma forma geral, nos obriga, na verdade, a voltar à história do cinema, né? Para a gente não cair nesses essencialismos e tal, a gente, eu acho, como pesquisadores, deveríamos nos sentir obrigados a voltar à história do cinema, porque o cinema ele sempre foi um meio de interseção, né? E atravessado por diversos outros meios. Ele estava sempre competindo com algum outro meio, desde o início, e tomando coisas emprestadas desses outros meios e cedendo coisas aos outros meios. E é claro que há, obviamente, particularidades. Esse filme, o Sleep Hazard House, ele é um filme absolutamente digital. Há práticas ali que talvez já fossem possíveis anteriormente, mas que, enfim, um cara sozinho faz um filme com um iPhone no meio da floresta e aí compõe 60 imagens numa só. Daria para fazer isso na película? Daria, mas era, assim, eu diria até impensável, né?
Então, quer dizer, há sempre particularidades, mas ao mesmo tempo olhar para a história, para o retrovisor, faz a gente também colocar as coisas um pouco em perspectiva, né? E aí nem ceder à absoluta celebração, como eu acho às vezes é o caso do Manovich, nem também a paranoia, né? Que também é muito presente, né? O cinema vai acabar, o cinema vai acabar, o cinema vai acabar, né? E, enfim, é isso. Obrigado. Bom, agora suponho que seja a minha vez, mas isto está novamente a expirar. Se calhar É isso, deixa-me alertar-te para isso. Está novamente a expirar. Nós não vamos conseguir resolver o problema nesta sessão, só quando voltarmos a entrar. A B2 está queimada. Por isso, é só para alertar que o problema vai se colocar e voltaremos imediatamente no mesmo link, ok? O Ricardo já está alerta e ativará o link de imediato, Não, ok? até já. Então, olhem, fecho já, ok? É melhor. E assim Fecho, tu respondes e teremos mais tempo. Ok, assim sendo, mais uma vez peço desculpa, como eu digo, esta reunião está amaldiçoada. Luís.